Bom, essa é a segunda versão do vídeo que eu vou falar sobre o software Stellarium. É um software que eu uso há muitos anos já, há mais de 10 anos. Ele é um software muito interessante. O bom é que ele é intuitivo, ele é fácil de operar, ele está em português. Então eu vou colocar aqui no vídeo, na descrição do vídeo, o link, né, o endereço para você poder acessar lá o site deles e baixar o programa. Para o computador ele é gratuito, para o celular não. Mas, então assim que você abrir o programa, você vai ver essa imagem aqui. Não necessariamente essa, mas aqui eu já configurei. É importante que você coloque aqui o local onde você se encontra, a sua cidade. Eu coloquei Jundiaí no meu caso. Ou você simplesmente clica aqui no mapa e você pode já ver o céu naquela localização. Aqui você vê também a janela da data e hora, no caso a data aqui é de hoje, 5 de agosto de 2019, e o horário. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou modificar aqui a data e a hora e eu vou colocar uma data bem interessante para nós que somos brasileiros, que é a data da Proclamação da República, ou seja, 15 de novembro de 1889. 1889. E o horário das 8h30 da manhã, que é justamente o horário que nos permite ver o céu como ele está representado na bandeira do Brasil. E uma coisa importante, o local é a cidade do Rio de Janeiro. Aí, entrou, deixa eu ver. Ah não, já está aqui, tá certo. Então tá aí, ó. Cidade do Rio de Janeiro, dia 15 de novembro de 1889, às 8h30 da manhã. Tirei aqui o ar da atmosfera, né, para que a gente possa ver melhor aí as estrelas. E para localizar mais facilmente, eu vou marcar as constelações, com os desenhos, tudo. Aqui nós estamos vendo o lado norte, vou virar aqui para que nós possamos ficar no... Isso, tá aqui. Aqui no sul, beleza. Então aqui nós podemos localizar algumas constelações. No caso aqui tem o Escorpião, o Cruzeiro do Sul, também ali aparece na bandeira, Cão Menor e aqui Cão Maior. E aquela estrela principal ali é a Espica da constelação de Virgem. Vocês podem ver pela imagem aqui que a bandeira aparece ao contrário, porque seria o seguinte, aqui nós estamos vendo o céu da terra para o céu. E a bandeira é do céu para a terra, por isso aparece ao contrário a imagem. Então é invertido, né? E assim você pode modificar. Eu vou deixar exatamente como está nesse momento. Você pode colocar a data aqui do seu aniversário, ver como é que estava o céu, o dia que você nasceu. Então olha só, nesse momento a gente consegue ver aí o Sol e a Lua. Você apertando a vírgula, aparece a linha da eclíptica, que é essa linha rosa aí, que mostra a trajetória aparente do Sol no céu. O Sol ele nasce próximo ao lado leste e ele se põe próximo ao lado oeste, próximo a essa árvore aí no caso. Aqui eu posso adiantar o passar do tempo, ó, aumentar a velocidade de rotação da Terra no caso. E nós vamos vendo aí o pôr do Sol, né, o movimento aparente aí do Sol, e acompanhando aqui, utilizando o horário como referência. Aqui seria 15 horas, 16. Nós estamos no inverno, né? Então às 18 horas o Sol já se pôs. Assim que o Sol se põe, ele para de ofuscar as estrelas, né? Para de iluminar aí os gases da atmosfera, e a gente consegue ver aí os corpos celestes. Assim que o Sol se pôr, a gente começa a ver o céu noturno aí, ó. As estrelas de hoje à noite. De hoje à noite? De hoje à noite. E aqui você vê o horário correspondente, ó. Logo de cara eu consigo ver aqui a Lua. Vou dar um zoom aqui na Lua. A Lua está crescente, né? O Sol está iluminando aí a parte inferior aqui na nossa imagem. Vou afastar, vou ver quem mais aparece no céu aí. Seguindo a linha da eclíptica, nós podemos encontrar aí alguns objetos conhecidos. Nem tudo que nós vemos no céu é estrela. Seguindo aqui a linha da eclíptica, nós podemos ver que próximo a essa linha nós encontramos dois objetos aí que não são estrelas. Vou pedir para vocês darem uma olhada aqui, né? Próximo a essa linha aqui, ó. Nem tudo que nós vemos no céu é estrela. Segue a linha da eclíptica. Vocês estão reconhecendo algum objeto nessa linha? Próximo a essa linha? Quem? Os
planetas, exatamente. Às vezes você vê uma reportagem falando, olha, dá para ver Marte hoje no céu, dá para ver Vênus, Júpiter. Cara, quase todo dia você vê Marte, Júpiter, Saturno, é só saber olhar. Um deles é o maior planeta do sistema solar, ó. O planeta Júpiter, está aí, ó. O planeta Júpiter é um planeta gasoso. Ele não possui chão, né? Se você fosse caminhar sobre Júpiter, você afundaria. Isso aqui é uma enorme nuvem de poeira. O planeta Júpiter tem gases em rotação em alta velocidade. Ele é um planeta gigantesco. Ele possui aí em sua órbita em torno de 63 satélites, objetos, tudo. Existem as luas maiores, né? As luas galileanas, que são essas 4 maiores aqui. Inclusive elas estão alinhadas aqui. Foi o que chamou a atenção de Galileu, né? Em 1609, quando ele apontou o telescópio para Júpiter, ele observou essas luas aqui. A rotação dessas luas em torno de Júpiter, né? Olhando aqui mais para baixo, nós encontramos outro planeta, o planeta Saturno. Saturno com seus anéis, né? Também é o segundo maior planeta do sistema solar. Ele é um planeta chamado de planeta joviano também. Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Esses planetas eles são gasosos, eles são os maiores, né? Todos eles têm anéis, viu? O de Saturno tem um anel mais visível, assim. Os anéis de Saturno provavelmente são pedaços de uma lua que foi destruída pela gravidade do próprio planeta e os pedaços continuaram em órbita. Aqui nós vemos aí várias luas em volta de Saturno. Saturno tem 61 objetos aí em sua órbita também, pelo fato de ele ter uma gravidade grande, uma grande gravidade no caso. Grande gravidade. Então eu vou continuar a rotação da Terra. A Terra vai rotacionando aí. Eu estou vendo nessa versão do programa que está passando alguns satélites aqui. Tem vários satélites aí em órbita. Olha lá. Vocês podem ver que não é apenas o Sol que nós vemos esse movimento aparente. Todo o céu vai se movimentando pelo fato da Terra girar, né? É como se você estivesse num ônibus aí virando a esquina e você vê a paisagem passando pela janela. É o que nós vemos no nosso céu noturno. E aqui você pode ver, conforme as horas vão passando, que movimento é esse que nós estamos vendo aqui, ó. Está vendo que você está vendo que está tudo passando? Não é o céu que está se movimentando, é a Terra que está girando. Esse é um movimento de rotação da Terra. Esse movimento aparente que a gente vê o Sol se movimentando durante o dia, não é só o Sol que se movimenta, mas tudo vai passando. É a Terra que vai girando. A imagem vai passando apenas. Infelizmente, com o passar dos anos, nós perdemos um pouco dessa visão do céu por conta do crescimento das cidades, né? Daqui a pouco vai nascer o Sol. Aqui são 4h18 da manhã. Vamos dar uma olhadinha nessas estrelas aqui. Então aqui eu coloquei na constelação de Órion, aparecem as 3 Marias, né, cujo nome não são Maria, Maria e Maria, Mintaka, Aunilã e Aunitaki. Observando essa imagem aqui, vocês podem ver que as estrelas, elas não são todas iguais, elas possuem algumas características. As estrelas são objetos que elas têm um tempo de duração, né? Diferente do que muita gente acredita que elas são eternas, né? Vão durar para sempre. Não, elas têm um ciclo de duração. Assim como o Sol também, né? O Sol é apenas uma estrela. Nós chamamos a nossa estrela de Sol, mas ele é apenas uma estrela. Só na nossa galáxia existem mais de 150 bilhões de estrelas. Elas são iguais ao Sol. O que muda são algumas características básicas, como tamanho, temperatura, né? Por exemplo, olhando essa imagem aqui, vocês podem ver, as estrelas elas possuem cores diferentes. Pelas cores você pode ver que elas são a idade, o tempo de duração dessa estrela. Quanto mais azul é a estrela, mais recente, mais nova é essa estrela. Então quanto mais azul, mais quente e mais nova é essa estrela. Aqui nós podemos ver aqui algumas estrelas azuladas, ó. A própria Maria do meio, que é a Aunilã, se você clicar na estrela, o programa permite que apareçam algumas informações. Aqui eu tirei as informações para não ficar muito carregada a imagem, mas aqui está informações em relação à distância, por exemplo. Você clica na Aunilã, o programa te diz que ela está a 1972 anos-luz daqui. É uma estrela que está muito distante, ou seja, a luz dessa estrela demora quase 2000 anos para chegar na Terra. Exatamente por isso que quando você observa uma estrela, eu vou parar um pouco aqui no momento que está passando um satélite aqui, ó, no nosso programa. Isso não é um satélite, tá vendo?
Dependendo do horário que você observar no céu, você consegue ver esses satélites em movimentação. Eles parecem estrelas que se movimentam. Existem vários satélites. Depois eu vou mostrar um programa aí que se chama Stuff in Space, que ele mostra justamente esses satélites aí. E tem um aplicativo também que permite que você veja a Estação Espacial Internacional daqui da Terra. E você vê ela se movimentando também parecido com isso aqui. Então às vezes você vê um objeto que parece uma estrela se movimentando, aquilo não é um disco voador, Papai Noel, sei lá, é um satélite. Existem inúmeros satélites de comunicação, satélite meteorológico, satélite de posicionamento, tem satélite militar, né? Tem um monte de coisa aí. Então, depois a gente vai falar sobre isso. E como ele apareceu, eu achei melhor mostrar. É uma opção também que o programa permite que nós possamos ver isso. Então, voltando aqui nas Três Marias, ou melhor, na constelação de Órion, então nós podemos ver, as estrelas possuem cores diferentes, o que representa a temperatura dessa estrela, o tempo de duração. Então, a estrela azulada, ela é mais quente e mais nova, no caso. E as estrelas mais avermelhadas, elas são mais antigas e elas são mais frias. A temperatura das estrelas azuis chega a 40 mil graus Celsius na superfície. E das estrelas mais avermelhadas, a temperatura chega a 3, 4 mil graus Celsius na temperatura. Ou seja, as estrelas vermelhas, elas são 10 vezes mais frias do que as estrelas azuis. Tem outro satélite passando aqui. Tem um monte de satélites, é verdade mesmo. Se você tiver uma visão privilegiada do céu, sem muita luminosidade, você consegue ver um monte de satélites. É só ficar olhando. Nas noites de inverno a visualização é melhor, né? Tem menos umidade, o céu é mais limpo, vamos dizer assim. Esses satélites estão me desconcentrando. Eu estou falando de estrelas. E o Sol, né? O Sol é uma estrela mais ou menos que nem eu, assim. Eu não sou nem novo e nem velho. Não sou uma criança, mas também não sou um idoso. Mas já tenho dor nas costas, fico meio cansado, né? Então, o Sol está mais ou menos por aí. Está na metade do tempo de duração dele. O Sol é uma estrela que ele não é nem azul e nem vermelha. Ele está na faixa do amarelo, assim. A temperatura da superfície do Sol chega lá nos seus 5 ou 6 mil graus. E o Sol também vai sofrer o mesmo processo que as outras estrelas. O Sol está na sequência principal, vai ter um momento que o Sol vai acabar apagando, né? Vai ter o fim da duração do Sol. E daí a Terra, todos os planetas do sistema solar estarão condenados. 5, 6 bilhões de anos. Né? Então pode pagar a conta de água que vai vencer a tempo, viu? Então aqui também nós podemos ver o que nós chamamos de nebulosa. Nebulosas são os locais onde existe formação estelar, ou seja, a gente chama de berçário de estrelas. Essa enorme nuvem de gás, ela acaba se aglomerando por conta da gravidade e formando objetos arredondados. Dependendo do tamanho desses objetos, podem virar planetas, se forem bem pequenos, ou estrelas, se forem objetos grandes. Aqui nós podemos ver que existem várias estrelas azuladas, são estrelas recém-formadas. Existem várias outras nebulosas por aí, nós podemos inclusive vasculhar o programa. Essa aqui é chamada de nebulosa cabeça de cavalo, por conta dessa imagem aqui. Não é porque tem cavalo lá, né? Pelo amor de Deus. Essas nebulosas são gigantescas, são inúmeras vezes o sistema solar. Existe uma outra bem azulada aqui também. Então aqui é onde as estrelas se formam. Estrelas azuladas, tudo. Aí elas entram na sequência principal, as estrelas duram lá em torno de 10 bilhões de anos e depois elas vão apagar, né? Muitas dessas estrelas que nós vemos no céu elas já se apagaram, até por conta da distância, né? Quando nós olhamos para o céu nós vemos uma imagem ultrapassada, pelo tempo que demora para essa informação chegar aqui na Terra. Então tem estrelas que se formaram, nós não estamos ainda vendo, porque a luz não chegou aqui. E tem estrelas que já se apagaram, mas a luz ainda está sendo enviada, né, por conta da distância. Ela parou de emitir luz, mas a gente ainda está recebendo, né, essa imagem atrasada. Então, olhando essas estrelas, hoje nós temos um estudo bem avançado sobre as estrelas aí do céu. Grande parte dessas estrelas visíveis já estão catalogadas. E hoje nós sabemos que, dependendo do tamanho da estrela, no caso do Sol, que é uma estrela bem pequena, isso pode virar o que a gente chama de anã branca, depois uma anã marrom. Ele simplesmente apaga tudo, né, resfria. Ou dependendo do tamanho da estrela, se ela for 8 vezes maior do que a massa do Sol, no caso, ela pode sofrer uma morte mais traumática. Ela pode explodir, virar uma supernova.
e daí a parte central dela acaba sendo comprimida. Isso pode dar origem a quasares, pulsares ou até buracos negros, né? Buraco negro é onde havia uma estrela muito grande. Então é isso, já falamos de planetas, já falamos de estrelas. Vou rotacionar um pouco mais aqui o nosso planeta. Apareceu aqui outro planeta, o planeta Mercúrio. O Sol nasceu aí, agora são 7 horas da manhã, mais ou menos. Você pode, por exemplo, tirar o ar da atmosfera. Olha o que eu vou fazer, ó. Vou tirar o ar, aí mesmo durante o dia você consegue ver o céu noturno aí, né? No mesmo durante o dia, né? Mas com a presença do Sol ele para de ofuscar o ar. Se você tirar o ar, você vai ver o céu assim. Por exemplo, se você estivesse na Lua, lá não tem atmosfera. Então você veria o céu desse jeito aqui. Próximo aqui ao Sol, nós podemos ver aí alguns planetas também. Agora, né, que eu tirei o ar da atmosfera, a gente consegue ver. Próximo ao Sol, nós podemos ver aí o planeta Vênus, que era chamado de estrela d'alva antes, lembrando que o planeta Vênus não é uma estrela, né? E logo aqui embaixo o planeta Marte. Então é isso aí. Uma coisa que muita gente me pergunta é sobre as constelações. O que são as constelações, né? Por exemplo, hoje, vamos pegar uma pessoa que nasceu hoje, dia 6/8 de agosto. Antigamente não existiam ainda as constelações, o calendário, né? O calendário não estava desenvolvido ainda. O nosso calendário ele tem mais ou menos ele foi desenvolvido pelos romanos, né? Logo no começo da era cristã. Então, antes de Cristo não existiam os nossos meses bem definidos. Como é que as pessoas sabiam, né, qual era a melhor época para plantar, para colheita e tudo mais, se não tinha calendário? Eles não tinham outra saída a não se olhar para o céu. Então, como eles faziam? Por exemplo, o Sol se pôs ali, ó. Beleza. O Sol se pôs, e aí eles faziam o seguinte: sempre quando ocorria o pôr do Sol, eles observavam as estrelas que estavam localizadas imediatamente acima do pôr do Sol. E olhando essas estrelas, vocês podem ver que quando nós batemos o olho fica difícil de definir que estrelas são essas. Então eles traçavam isso utilizando figuras conhecidas. Por exemplo, quem nasce hoje, aí em agosto, vocês estão vendo aqui que dá para ver o resto do corpo de um leão, ó. Por isso que a gente fala que quem nasce nessa época é do signo de leão. Foi por isso que surgiu esse calendário aí. Foi uma necessidade que o povo da antiguidade tinha para se localizar aí ao longo do ano, né? Então, simplesmente isso. Então aqui nós podemos ver o leão, seguindo a linha do Sol, aí a constelação de Virgem, Libra, aqui Escorpião, Sagitário, Capricórnio. Então, conforme os meses vão passando, a constelação que aparece acima do pôr do Sol vai mudando. Por exemplo, ó, eu vou mudar um mês aqui. Aqui seria agosto. Daqui um mês, ó, aparece aí já um pouco da constelação de Virgem. Daqui, sei lá, 2 meses, ó, nós estamos aqui no mês 11, é novembro. Constelação de Libra, tá vendo? No inverno, no verão, como o Sol se põe um pouco mais tarde, é um pouco mais difícil de ver, né? Porque o dia dura mais tempo, né? Mas essa é a história das constelações. Existem aí catalogadas hoje 88 constelações diferentes. Algumas são da época de 2, 3 séculos antes de Cristo, né, na Mesopotâmia e tudo. Tem aí Cabeleira de Berenice, tem um monte de coisa aí, um negócio muito louco. Então as constelações elas eram utilizadas para 2 coisas principalmente: para saber a época do ano, plantio, colheita, essas coisas, e também para localização, né? O GPS aí da Idade Antiga. Os caras eles utilizavam isso aqui, né, essa carta celeste aí, e os navios podiam se localizar utilizando as constelações. Então é isso. Então, só para finalizar, algumas curiosidades que esse programa permite, que eu acho muito bacana. Por exemplo, tem muita gente que fala assim: professor, é verdade que tem aí alguns países que fica 3, 4 meses de só dia e 3, 4 meses só noite? Sim, claro. Vem aqui na localização, vamos pegar um país bem ao norte aí, sei lá no topo, lá no Canadá, lá, nem sei onde que eu desci. Eu estou lá perto lá do Polo Norte. E vou colocar, aí o que acontece? Vou pegar quando é verão lá. O verão lá é o contrário daqui. Seria setembro mais ou menos. Olha o que acontece durante o dia. Tá aí o Sol.
Com o passar das horas, olha lá, 21, agora meia-noite, meia-noite, pode ver, o Sol não se põe. Ele fica rente ao horizonte, realizando esse movimento aí de rotação um pouco acima do horizonte. Isso acontece por conta do eixo de rotação da Terra. O eixo ele está inclinado, né, 23 graus e meio aproximadamente aí. E por conta dessa inclinação, por mais que a Terra gire, o Sol sempre acaba iluminando aí nesse momento aí a parte superior, né, como se fosse um peão, aí ilumina a parte de cima, porque ela gira inclinada, né? Então por mais que ela gire, sempre pega Sol no topo aí do planeta, usando o norte como a parte de cima, tá? E aí o que acontece? 6 meses depois, por conta da translação em volta do Sol, em torno do Sol, por conta do eixo de rotação, agora o Sol estaria iluminando somente a parte aí de baixo desse peão, e a parte de cima não pegaria Sol em nenhum momento. Então nós teríamos dias que se comportariam dessa forma aí, ó. Pode ver, ó. Agora seria 7 da manhã, 8 da manhã, meio-dia, ó. 1h30 da tarde, olha que beleza. Imagina você almoçar, sair ali fora e ver o céu desse jeito aí. Então vai demorar alguns meses, né, para que o Sol volte a aparecer aí acima da linha do horizonte. Então é isso aí. O programa permite que você se divirta de várias formas diferentes. É bacana colocar aqui as informações, tudo, para vocês poderem ver, inclusive, as informações dos objetos, né? Ele fala aí a temperatura, a distância, um monte de coisa. É bem legal. Esse programa é utilizado por astrônomos amadores, né? Então é isso aí, recomendo muitíssimo aí. Beleza? Então até mais.